Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gonzaga para mais uma videoaula de Excel e hoje nós vamos trabalhar com uma coisa muito bacana, pessoal, com algo muito legal. Nós vamos trabalhar com programação orientada a objeto, né? Pelo menos o início dela, nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos de programação orientada a objeto. E o conceito que nós vamos trabalhar hoje é classe. A gente fala sobre um conceito básico, mas é o fundamento da orientação a objeto. Classe, você tem que entender muito bem o que é classe para você poder programar de forma eficaz utilizando esse paradigma, né? Mas afinal de contas, o que vem ser uma classe? Uma classe, pessoal, é a forma que nós encontramos de representar elementos do mundo real. Mas falando dessa forma parece tão complicado, né? Mas vamos exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui um desenho, vou abrir aqui para vocês, sobre uma classe chamada cachorro. O que é uma classe chamada cachorro? Todo cachorro tem atributos em comum, né? Então esses atributos em comum, um conjunto desses atributos comuns, a gente forma uma classe. Por exemplo, a classe cachorro, nós temos um nome. Todo cachorro quase tem um nome praticamente, né? O cachorro tal tem um nome. Vamos lá, tem o Floquinho, tem o cachorro tem a Lessie, tem o cachorro mais famoso do Brasil, o Caramelo. Então todo cachorro praticamente tem um nome, né? Todo cachorro também tem uma raça. Nós temos lá, por exemplo, aqui nós temos acho que é um Doberman. Aqui nós temos não sei a raça desse cachorro, acho que um vira-lata. E aqui nós temos outro cachorro de outra raça. Todo cachorro também tem um peso. Esse aqui deve ter lá seus 30 quilos, esses 25, esse aqui deve ter seus 10 quilos. Enfim, são atributos que definem o que é um cachorro. São atributos comuns que definem o que é um cachorro. Por exemplo, se a classe que nós estivéssemos trabalhando fosse uma classe chamada pessoas, quais seriam os atributos comuns para todas as pessoas? O nome poderia ser um atributo comum, a idade poderia ser um atributo comum, o CPF, toda pessoa praticamente tem um CPF, entendendo assim, uma pessoa adulta tem um CPF, né? Se nós fôssemos fazer uma classe para adultos, né? Então toda pessoa tem o seu CPF. Então, esses seriam os atributos para o peso, esses seriam os atributos definidos para uma classe de pessoas. Bacana, legal. Nós entendemos o que seria o conceito com relação à classe. E como nós aplicamos e por que eu vou aplicar isso no VBA? Na verdade, o VBA, o Visual Basic for Application, ele já trata de programação orientada a objeto. A definição dele, a forma que ele foi desenhado é para a gente trabalhar com programação orientada a objeto. O fato é que o paradigma de programação orientada a objeto, ele é um paradigma que facilita bastante a nossa programação, desenvolvimento dos nossos aplicativos, nossas rotinas, nossas informações, né? A forma que a gente vai programar um sistema. E além dele facilitar, ele evita bastante código repetitivo, né? E é muito mais simples de você trabalhar com programação orientada a objeto do que aquela antiga programação mais procedural, que você ia linha a linha, etc, né? Bacana. Agora nós vamos colocar mãos à massa, né? Mãos à obra aqui. Nós vamos criar uma classe aqui de exemplo dentro do Excel. E dentro dessa classe depois, com essa classe montada, nós vamos instanciar alguns objetos para poder exemplificar como nós trabalhamos dentro de um paradigma de orientação a objeto, utilizando classes e objetos. Legal? Então vamos lá. Pessoal, aqui é basicamente o Excel normal nosso, né? Aqui o Excel, uma planilha nova, não tem nada demais não. A gente vai utilizar o Excel aqui primeiramente para a gente poder acessar o editor do Visual Basic. Aqui no macOS é lá em ferramentas, macro e o editor do Visual Basic. Abrimos o editor do Visual Basic. Se você tiver no Windows, vai ter o seu atalho por aí também. E lá no menu você vai encontrar também esse editor. Legal? Bacana. Nós temos o editor do Visual Basic, onde nós vamos criar todos os nossos códigos, né? Primeiro de tudo, pessoal, nós precisamos criar a nossa classe. Só organizar isso aqui de novo. Pois bem, pessoal. Então aqui nós estamos com o nosso editor do Visual Basic para a gente poder começar a criar os nossos códigos, né? A ideia aqui é nós criarmos uma classe.
Vamos trabalhar com uma classe chamada pessoa e dessa classe nós vamos criar alguns objetos do tipo pessoa. Bora lá então. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar a nossa classe. Vamos inserir um novo módulo de classe. Esse novo módulo de classe, nós vamos dar o nome dessa classe aqui de pessoa. E nós vamos começar a colocar os atributos dessa pessoa. O que uma pessoa precisa ter? E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com um conceito chamado de encapsulamento, onde nós vamos criar atributos e vamos ocultar esse atributo para que ele não seja acessado de forma direta e só possa ser acessado através dos seus métodos ou das suas propriedades, ok? Vocês vão entender isso mais ali na frente, que isso é uma questão mais de segurança da classe. Vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos colocar o módulo, dentro desse módulo de classe, o primeiro atributo, private, como vamos trabalhar com a propriedade, o pnome. Quando você declara um atributo, você tem que dizer de que tipo é esse atributo. No caso do nome, que vai receber texto, então é do tipo string. Essa variável é do tipo string. Beleza? Porque ele vai receber texto. Outro atributo que toda pessoa tem, vamos colocar privado aqui, private. Outro atributo é a idade da pessoa, as integer, porque a idade é um número inteiro. Beleza até aí? Então vamos lá, pessoal. Agora, como nós falamos que nós não podemos acessar esses atributos de forma direta, nós colocamos a palavra private para poder ocultar do usuário final dessa classe, né? Esses campos. Então nós vamos ter que criar alguma forma dele acessar esses atributos. A primeira forma, então, o primeiro atributo que nós vamos criar o mecanismo de acesso aqui é o pnome, né? Então vamos colocar lá public, porque isso eu quero que o usuário final dessa classe possa utilizar, né? Vamos colocar uma propriedade aqui, property, e nós vamos colocar um get aqui, um get. E o que ele vai buscar aqui para nós? Um nome. Certo? Essa propriedade, esse elemento aqui, é para ele poder buscar o nome que está armazenado dentro desta variável e retornar para nós, né? Então ele vai retornar um tipo texto, as string, né? Bacana, legal. E aqui dentro nós podemos criar, então, o return dele, né? No caso vai ser um nome, vai receber o pnome. Bacana até aí? Simples, né? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a idade, mas antes de passar para a idade, vamos fazer o seguinte. Vamos criar agora esse get aqui é o mecanismo, é a instrução que eu vou utilizar para buscar o nome da pessoa. Agora eu preciso criar uma instrução para poder alterar o nome da pessoa, né? Então bora lá, public, um property, vamos fazer um let nome, certo? Eu vou ter que passar uma informação para dentro dessa propriedade, para dentro desse membro da classe aqui, né? Então vai ser vou passar um by nome aqui, pode ser o nome que você quiser, que é do tipo string. Se lembra que eu falei que esse atributo é string? Então você tem que passar um string, ele só aceita valores do mesmo tipo, ok? Então esse by nome vai para onde? Então vamos lá, pnome. Pnome vai receber o by nome. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Mesma coisa que nós fizemos com o nome, nós vamos fazer com a idade. Bora lá. Public, property, get idade. Vai retornar um valor do tipo integer. Então, bora lá. Idade vai receber o p idade. Bacana. Agora nós vamos fazer o outro membro dessa classe. Public, property. Nós vamos dar o let aqui. Idade. Nós vamos passar um valor by idade aqui do tipo integer. E aqui nós vamos colocar o p-idade vai receber o valor by idade.
Beleza? Aqui nós criamos então o que seria o método getSet, ou aqui no nosso caso o método getLet, né? Que são os elementos da nossa classe que nós vamos utilizar para acessar essas informações, porque nós definimos aqui como privado para não acessar elas de forma direta. Lá na classe de teste que a gente criar, eu vou mostrar para vocês a diferença das duas coisas, beleza? Então agora nós precisamos criar uma forma de instanciar essa classe aqui com valores default, né? Nós vamos criar então o seguinte, nós vamos criar um método ou uma subrotina que vai ser privada, né? Private. Isso aqui, toda vez que nós formos instanciar um objeto do tipo dessa classe, quando nós colocarmos um novo objeto lá, ele vai criar esse objeto já com esses valores. Private, uma sub, uma class. Aqui a gente pode dar qualquer nome, né? Eu podia colocar initialize. Eu poderia colocar aqui classe.init, classe que é underline init. Isso aqui é só para nós criarmos um construtor para essa classe, né? E como esse construtor vai funcionar? Esse construtor, como eu estou dentro da própria classe, então eu consigo acessar esses elementos. Se eu estiver fora da classe, eu não consigo acessar esses elementos por causa do private aqui. Mas como eu estou dentro, eu posso acessar de forma direta. Então, bora lá. Geralmente, essa instrução é feita por quem criou a classe. Fui eu que criei a classe, então eu posso acessar direto. Se outra pessoa for utilizar essa classe, ela não pode ter acesso a esses atributos. Então, bora lá. pNome vai receber... Eu podia colocar qualquer nome aqui, mas vou colocar um valor vazio. Certo? E o pIdade vai receber o valor, se lembra que é um valor, tem que ser numérico, então num valor inteiro, então vai receber 0. Beleza? Terminamos então. Então a nossa classe pessoa está completa. Nós criamos uma classe chamada pessoa. Beleza? Vamos salvar aqui. Legal. Agora nós vamos utilizar essa classe dentro do nosso código, né? Em outros lugares. Beleza? Então vou criar um outro módulo aqui. Inserir um novo módulo. Esse módulo, eu vou dar o nome dele de teste. Porque é o módulo que eu vou testar a minha classe. Bacana? Legal? Então vamos fazer aqui uma rotina chamada teste. Bora colocar um sub aqui, né? Um sub. Teste da classe. Teste pessoa. Teste classe. Vai ficar um pouquinho verboso aqui, mas não tem problema. Pessoa. É só para ilustrar. Bacana? Legal. Bora lá. Nós criamos uma classe para poder instanciar vários objetos. Então nós vamos fazer nós vamos declarar aqui vários objetos do tipo pessoa. Vamos colocar aqui. Primeiro objeto, vamos declarar o primeiro objeto aqui. Dim pessoa 1 é igual a new pessoa. Beleza? Do tipo, igual não, esse aqui é do tipo as new pessoa. Legal. Quando eu coloco new pessoa, eu estou criando uma nova pessoa. Vocês se lembram que lá dentro eu criei uma rotina para inicializar essa classe? Então ele está recebendo esses valores aqui, ó. O nome está recebendo sem texto, né? 2 aspas duplas, né? Não tem nenhum texto, é só para poder reservar isso aqui. E a idade está recebendo o valor 0. Então vamos continuar lá. Vamos criar um outro objeto chamado pessoa 2, que é para outra pessoa, também é uma nova pessoa. E vamos criar um terceiro objeto chamado pessoa 3, que também é uma nova pessoa. É importante nós entendermos que o seguinte, cada objeto desse criado são objetos diferentes. Por exemplo, eu poderia dar o mesmo nome para essas 3 pessoas. Igual uma classe de aula tem 3 Pedros, então eu poderia criar 3 pessoas distintas, como criamos aqui, e dar o nome Pedro para todas elas. Mas para exemplificar e ficar mais fácil para nós compreendermos, nós vamos dar nomes diferentes. Então, a pessoa, ponto. Olha que bacana, pessoal. Quando a gente deu o ponto aqui, olha
os membros da classe, os atributos que ficaram disponíveis para nós, tá vendo? A idade e o nome, certo? Isso tudo acontece porque quando eu estou lá dentro da classe, eu defini aqui como público, tá vendo? No caso lá nós vamos editar, né? Vamos informar um nome, então no LED está definido como público, tá vendo? Por isso que eu não consigo acessar esse elemento. Se esse atributo tivesse como público, né, o encapsulamento dele tivesse como público, quando eu fosse lá na classe de pessoa e clicasse o ponto, aqui ó, ele apareceu. Mas isso aqui é uma fragilidade enorme com relação à orientação, programação orientada a objeto. O usuário final dessa classe não pode acessar os membros de forma direta, né? Ele tem que acessar o membro através da rotina que você definiu. Por exemplo, eu poderia ter uma rotina de editar o texto lá dentro, na hora que ele recebe o método. Então, assim, se ele acessasse o nome, o atributo, o nome de forma direta, ele ia passar por todo esse código sem fazer, sem realizar a função que eu determinei que realizasse. Então, isso é uma fragilidade. Em outra aula, a gente pode até ilustrar isso de forma mais eficiente, mas então, bora fazer a correção lá. Isso não pode ficar como público, tem que ser como privado. Beleza? Bora voltar lá no módulo de teste. Então, pessoa 1 ponto nome. Essa pessoa 1 ponto nome, qual vai ser o nome que nós vamos dar para ela? Vai ser José, né? A pessoa 1 ponto idade, ela vai ter uma idade. O José, ele tem 15 anos. Vamos fazer pessoa 2 e pessoa 3, né? Vamos fazer lá. Pessoa 2 e pessoa 3. Bora só fazer uma alteração aqui que fica mais fácil. Pessoa 2 e pessoa 3. Lembre-se que nós estamos trabalhando em 3 pessoas distintas. Esse José com 15 anos não é a mesma pessoa desse José com 15 anos, que também não é a mesma pessoa desse José com 15 anos. É como se fosse, são 3 pessoas distintas. Então, vou dar o nome de Maria com 18 anos e o nome de Pedro com 22 anos. Vou colocar a idade do meu filho, 7 anos. Nós temos as 3 pessoas instanciadas aqui. Agora, olha que bacana. Nós vamos chamar vamos criar um objeto box. Nesse message box, o que nós vamos retornar? Nós vamos retornar o nome. Eu quero retornar um nome. Isso aqui, pessoal, é uma string, tá? Então eu posso usar qualquer valor aqui dentro da string. Um nome. Eu vou concatenar esse nome com a pessoa 1 ponto nome. Nome. Bacana. Aqui, ó, pessoa 1 ponto nome. Vamos salvar esse código aqui. Vamos ver se está funcionando aqui, pessoal. Olha que legal, ó. A pessoa 1 ponto nome, a pessoa 1, qual é o nome dela? José. Voltamos aqui no message box do José. Se fosse a pessoa 2, olha que top. Tá aqui, ó. A Maria. Retornamos aqui o nome Maria. E se fosse a idade dela? Se eu quisesse retornar a idade, eu não vou alterar a string ali não, tá? Só para vocês verem como funciona. A idade, esse texto aqui dentro, esse texto aqui, ele é fixo, tá? Você pode editar de forma dinâmica, mas como a gente colocou entre aspas aqui, ele é fixo, tá? A idade está aqui, ó. Apesar de aparecer, porque estava fixo, apareceu o nome aqui, a idade 18. Para corrigir isso aqui, nós temos que colocar aqui idade. A idade da pessoa 2 é 18 anos, né? Muito legal, né? Então é dessa forma que você utiliza a programação, dentro da programação orientada a objeto, o uso de classe dentro do VBA. Então, usando as classes, você facilita muito a codificação, você reduz bastante esse negócio de código repetido e fica mais fácil de compreender. Afinal de contas, na programação orientada a objeto, você abstrai conceitos do mundo real, né? O conceito que nós abstraímos aqui do mundo real é um conceito de pessoas. Nós definimos que pessoa, para um objeto ser considerado pessoa, ele tem que ter um nome, tem que ter a idade. Então, nós criamos a classe pessoas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais na frente, nós vamos fazer outras videoaulas voltadas à programação orientada a objeto.
A ideia aqui foi dar uma pincelada rápida sobre alguns conceitos básicos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!